Neste módulo você aprenderá a criar os objetos vetoriais no Illustrator, os shapes e os paths. Os shapes são os objetos fechados e os paths são as linhas, os segmentos. Antes você precisa entender como funciona isso, como que é o modo de interpretação dos vetores. Por que eles não perdem a qualidade? Qual a diferença entre um objeto vetorial e uma imagem bitmap formada por pixels? Abra este arquivo chamado shapes.ai. Vá ao Adobe Bridge ou localize na pasta de arquivos do curso diretamente pelo Explorer do seu computador. Selecione então a pasta de arquivos do curso, módulo 05, criando shapes e paths. Abra então este arquivo aqui dando um duplo clique ou pressionando Enter. Vou voltar ao Illustrator. Então vamos à diferença. Se você não estiver visualizando desta forma, estiver maior o objeto dentro do seu Illustrator, é porque depende da resolução de cada um. Estou utilizando uma resolução alta e salvei o documento desta forma. Então dê um duplo clique. Caso você não esteja visualizando desta forma, por inteiro o documento, dê um duplo clique aqui na ferramenta Hand Tool, a mãozinha, para que ele se ajuste à tela. Isso já foi até explicado. Este é um documento formado por múltiplas páginas. Criei 3 páginas aqui para explicar sobre a criação dos shapes e das linhas. Isso será explicado na próxima aula. Essa aqui você vai aprender então a diferença do objeto vetorial para um bitmap. Dê um clique aqui nessa setinha pelos layers aqui, ó, pelo primeiro layer aqui, ó. Dê um clique, vai fechar aqui, vai mostrar que tem outro layer aqui abaixo. Igualzinho, ó, você pode visualizar aqui pelo thumbnail. Um com o nome de exemplo vetor e o outro com o nome de exemplo pixel. No caso deste exemplo pixel, eu peguei esta mesma ilustração, exportei em um formato JPG, importei novamente para o Illustrator e salvei aqui, coloquei um layer abaixo do layer original da imagem, para que você entenda a diferença. Olhe aqui, eu tenho 124% de zoom, aqui embaixo eu visualizo. Ó. Tenho 124% de zoom a este documento. Eu vou dar um clique neste olhinho aqui do primeiro layer, vai tirar a visualização, com isso vai revelar o layer que está abaixo. Dar um clique, revelou. Eu já percebo que perdeu uma qualidade. Olha só como ficou todo serrilhado aqui o contorno do círculo. Olha, eu volto à visualização, está perfeito. Que mostra o vetor e o de baixo é uma imagem bitmap. Por que isso acontece? Acontece só se aumenta o tamanho da imagem. Que é a mesma coisa você estar visualizando aqui em 124% de zoom, seria a mesma coisa que eu aumentasse esse objeto vetorial em 124%. Ele não perdeu qualidade nenhuma. Só que eu aumentei só em 24% no caso. Né? Se eu aumentar em 24% a imagem bitmap, vai perder a qualidade. Só que se eu colocar aqui em 100%, dá um duplo clique na ferramenta Zoom e vai ficar o documento em 100%. Em 100% fica perfeito. Olha. Tem uma pequena diferença que você percebe entre um e outro aqui nos efeitos de sombra. É uma pequena diferença. E a imagem JPG eu nem salvei em 100% da qualidade. Salvei, se não me engano, em 60% apenas na qualidade. Mas mesmo assim, poderia estar em 100%. Se eu aumentar a imagem, ela vai perder a qualidade. Então, supondo que eu aumente esses 24%, a imagem JPG já perde a definição. E por que isso acontece? Eu vou dar um zoom, Ctrl barra de espaço, já o atalho para a ferramenta zoom. Vou dar um zoom nesta região aqui. Ó. Clico, arrasto, só. O zoom então foi para 827. Tem aqui marcado. Olha só como já ficou. Vou dar mais alguns cliques, selecionar a ferramenta zoom, dar alguns cliques aqui e ir até o zoom máximo do Illustrator. Barra de espaço, vou posicionar aqui, ó, mais ou menos. E mais um clique até mostrar o zoom máximo. O zoom máximo do Illustrator é de 6.400%. Olha só como fica tudo quadriculado. Justamente isso. Imagens bitmap são formadas por pequenos quadradinhos, os pixels. Então, quando você compra uma câmera digital, então, quanto maior a quantidade de pixels, maior é a qualidade da imagem. Porque a imagem pode ter o mesmo tamanho entre largura e altura, porém, quanto mais pixels, mais detalhada é esta imagem. Então, mais você pode aumentá-la, vamos dizer assim, porque não fica tão visível a expansão desses pixels. Porque se você aumentar, é justamente isso que me acontece. A imagem formada por quadradinhos vai sendo me revelado que ela é formada por quadradinhos. Esses pixels vão sendo expandidos. Agora eu vou dar um clique no layer em cima aqui e visualizar novamente. Olha só os segmentos. Aqui era uma linha reta, né?
Então, ó, outra diferença aqui do preto, aqui ó, é um preto para o branco. Para fazer essa transição entre o preto e o branco, ele usa alguns pixels ó, na cor cinza, né, os quadradinhos na cor cinza, para simular visualmente em 100% de zoom, por exemplo, ou de tamanho do documento, que ali é uma suavidade, para ele aplicar a transição suave entre um objeto de cor entre um objeto e outro. Ele aplica quadradinhos até de cinza, outros tons ó, de cinza, detalhes diferentes, ó, que não corresponde aqui, ó. Tem até uns meio avermelhados aqui, ó, puxados por tom de vermelho, mas isso em 100% fica imperceptível. Agora, se você expandir essa imagem, os quadrados vão ser revelados. Então é isso que acontece. E no Illustrator isso não acontece, né? Qualquer programa de arte vetorial, Illustrator, CorelDRAW, qualquer objeto vetorial. Por quê? Porque eles são ligados por segmentos em linhas, ou pontos âncora, que são os pontos de ancoragem, e entre um ponto e outro ponto é uma linha que é ligada com um preenchimento direto. Esses pontos chamados pontos âncoras não precisam ser ligados melhor dizendo, né, assim, só com uma linha reta. Ele pode ser ligado por uma curva e você pode criar uma infinidade desses pontos âncoras, infinidade de retas, infinidade de curvas. Então nunca vai perder a qualidade, que é o que acontece aqui. Eu vou retirar um pouquinho o zoom da imagem, olha só. Aqui eu voltar ao JPG, olha aqui, eu vejo os quadradinhos, já começa a visualizar que tudo formato de quadradinho, fica tudo serrilhado, está sendo revelado os quadradinhos. Aqui então são segmentos, então são pontos âncora, no bico dessa estrela tem um pontinho âncora, aqui tem outro. Então vamos selecionar a estrela, vou voltar à visualização, o layer aqui está bloqueado, eu vou desbloquear o layer, vou selecionar a ferramenta de seleção, a Selection Tool, ou pressionar a letra V, que é o atalho da ferramenta, se costume com os atalhos, dê um clique aqui na estrela. Para que eu localize rapidamente, porque aqui tem vários objetos dentro desta ilustração, para que eu localize rapidamente essa estrela, selecione o objeto aqui pelo menu do Layer, aqui no cantinho, selecione o Locate Object. Quando tem o layer inteiro selecionado, ele expande o layer. Agora, quando tem um objeto selecionado, e clica na opção Locate Object, me mostra onde está o objeto. Olha aqui, ó, localizou essa estrela. Vou dar um clique aqui e certifique-se que esta opção aqui pelo menu View, essa aqui, ó, Show Edges, está habilitada. Tem que estar habilitada. Aqui tem que estar mostrando Hide Edges, como aqui, ó. Hide Edges agora. É o Ctrl H a tecla. Isso me esconde ou me mostra o caminho dos pontos âncora. Aqui eu percebo, olha, um ponto âncora, que são esses pontinhos aqui. Vou dar um zoom melhor na estrela. Só que os pontos âncora vão ficar do mesmo tamanho. Agora eu vou selecionar com a ferramenta de seleção dos pontos. Eu tenho os pontos âncora aqui, ó. Um aqui, outro aqui. Então são ligados por uma reta e depois são fechados com uma forma e preenchidos de uma cor. Então não tem como perder a qualidade, porque se você aumenta a forma inteira, não aumenta os quadradinhos que formam esta imagem. É a diferença então do pixel. A mesma coisa que em curvas, né? Por exemplo, aqui no círculo, por exemplo, selecionar o círculo agora, Direct Selection, lá. Então me mostra aqui, ó, círculo é um pontinho aqui, ou aqui, e é uma curva que encaixa ao outro, que é ligada ao outro ponto âncora. Mesma coisa, pode ser ligado por curvas ou retas. Agora, para melhorar a visualização desses pontinhos âncora aqui, que são os pontos de visualização, e alguns até, quando eu clico aqui com a Direct Selection, alguns me mostram isso aqui, que são chamados handles, que configura a curva para mim, né? Isso aqui quem já está habilitado, sabe mexer com Photoshop, mexe com a Pen Tool ou outros programas, sabe que isso aqui é a curva Bezier, que é chamada também. Você configura o ângulo da curva, aqui, ó, vou clicar e arrastar aqui, ó, configura o ângulo da curva, né? Então isso aqui, para ficar mais visível, vá pelo menu Edit, Preference, e tem aqui a opção, é a segunda aqui, olha, Selection e Anchor Display. Como que vai ser mostrado isso? Tem algumas outras opções que depois exploraremos, mas aqui, olha, tem Anchors, como que é mostrado, o ponto âncora, o meu já estava no tamanho maior, e o Handles, como que são mostrados. Handles são isso aqui, ó. Vou clicar aqui e deixar o Handles no segundo, que fica essa bolinha um pouquinho maior, ó, que é esse pontinho aqui embaixo, e o outro fica o quadradinho um pouquinho maior para que eu visualize e selecione, fica mais fácil. Deixo aqui e clico em OK, aí aumenta aqui, olha só, a bolinha ficou um pouquinho maior, fica mais fácil para eu selecionar e também visualizar.
Aqui eu vou até voltar a opção. Como padrão, essa de âncoras está sendo mostrado assim, ó. Então ela está bem pequenininha, olha. Bem pequenininho mesmo, que é mais difícil de visualizar. Então habilite essa opção, que é importante, né? Essa aqui. Deixar no último aqui, eu deixo assim, ó. Essa no último, âncoras, pontos âncora, que são esses pontinhos, e os handles, que são as alças de ajuste da curva, eu deixo aqui no meio, fica legal. Aqui senão fica um pequeno diamante também, é legal, mas eu prefiro essa do meio. Mas aí veja qual você se adapta melhor. Isso é toda hora utilizado no Illustrator, que você vai selecionar e vai modificar, né, as curvas ou os pontos âncora sempre. Então na próxima aula você já vai aprender a criar as primeiras formas, como este desenho aqui, por exemplo. Vou voltar o zoom em 100% ou encaixar na tela com duplo clique aqui na ferramenta Hand Tool, ou ainda pelo atalho Ctrl 0, mostrar todo o documento encaixado aqui na tela. Então já se habitue aos atalhos, né? Ctrl 0 para encaixar o documento. Sempre está mexendo com isso. Eu já deixo o Navigator aqui também para dar um passeio pelas artboards. Quando tem múltiplas páginas, mostram as três, ou as 4 ou as 5, todas as páginas que compõem o documento. Você pode navegar por aqui também pelo Navigator. Então, essa forma aqui, essa ilustração é muito simples de ser criada. Só que o objeto estrela existe no Illustrator. Existe aqui no Illustrator, bolinha, existe qualquer programa tutorial, quadradinho. Esse shape aqui nada mais é do que um círculo que foi feito uma. Essa ilustração, na verdade, eu vou mostrar como fazer. Eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar como fazer depois no próximo módulo, porque vai explicar detalhes aqui de preenchimento, de contorno, e isso aqui vai ser explicado só mais pra frente. Então deixa mais pra frente eu explico como fazer isso aqui, porque é muito simples. Isso aqui é uma forma, um círculo, que é essa ferramenta aqui, ó, a retângulo arredondado, é feito um assim, outro um na vertical, outro na horizontal, outro na diagonal, é unido. É muito simples, são formas simples. E outra coisa, vou pelo menu View e habilitar aqui o Outline, Ctrl Y, e mostra este comando e mostra só o que é os contornos. Olha o exemplo aqui deste arco-íris que tem de fundo. Ctrl Y de novo. Olha, tem várias barras aqui, mas na verdade ele é só um caminho, um único path, né? Aqui o shape da seta aqui também é uma linha que forma a seta, o contorno dela, mas dentro tem os efeitos aplicados, que é contorno, efeito de sombreamento só em um contorno, círculos, né, são círculos com contorno um dentro do outro, são formas muito simples que compõem. Dizem, né, que dizem não, certo, a pessoa que diz está corretamente certo, que o design está no simples, o design gráfico em si está no simples, tudo muito fácil de ser feito, só ter uma boa harmonia de cores e ter um pouquinho de imaginação. Essas formas aqui são muito simples, bem simples, ó. Isso aqui, por exemplo, é outro shape encaixado aqui, unido, tem as ferramentas de unir os shapes. E os shapes são formas boas, você vai começar com as formas básicas. Então, quadrado, círculo, formas, círculo com canto arredondado, espiral, né, que forma aquela espiral que é essa ferramenta aqui, Spiral Tool, que de linha, né, do grupo de linha, cria aquelas flores ornamentais. O pessoal ama isso aí, né, fazer isso aí. Todo mundo manda e-mail perguntando como que faz. Aqui eu vou ensinar como você cria esse tipo de ilustração também, que não tem muito segredo, é simples de ser criado. E ficou muito mais fácil no Illustrator agora com essa nova ferramenta Shape Builder, né, que você consegue aumentar a espessura da linha, que o Illustrator foi lançado com este slogan até do Beautiful Strokes, né, que é as bonitos contornos, né? Então ficou mais fácil. Antigamente dava até mais trabalho para fazer aquelas plantas, aqueles espiral com planta, não era tão também, mas agora ficou mais fácil ainda com esse novo recurso do Illustrator. Então na próxima aula você vai aprender a criar as primeiras formas, vamos falar dos shapes aqui, porque aprender a criar aqui é fácil, né? É só você selecionar o objeto que você quer, né? Tal, criar e crie e tal. Mas você vai aprender como criar de forma livre, como determinar um valor para criar uma determinada medida, atalhos para modificações, enfim. Isso aí tudo você precisa saber para agilizar o seu trabalho. E depois no outro módulo você vai aprender a modificar, unir os objetos. Depois o outro vai aprender a aplicar os efeitos que formam todos blend modes, né? Tem um monte de coisa que aí você vai
usar a criatividade para formar as suas ilustrações. Então até a próxima aula.